É isso aí, voltamos aqui com o programa TV Atalaia Entrevista, agora nesse novo horário, agradecendo a sua audiência nesta sequência fantástica, logo no início da manhã da TV Atalaia, consolidando-se cada vez mais como a emissora que mais prestigia a prata da casa, que mais abre espaços para os valores da casa. Portanto, são inúmeros os nossos programas com os apresentadores e apresentadoras nossas, mostrando a nossa qualidade, porque nós não ficamos a dever nada a ninguém na imprensa desse Brasil varonil. Eu que viajo por aí afora, não precisa viajar não. Hoje em dia, um mundo globalizado, como a gente diz aqui na abertura do programa, a gente acompanha o trabalho de todo mundo. Foi-se o tempo do saudosismo, onde a gente ficava pensando, porque emissora tal do Rio de Janeiro, emissora tal de São Paulo. Hoje não. Hoje nós fazemos um jornalismo de peso, nós temos valores artísticos realmente excepcionais. Mas nós vamos, logo no início desse segundo bloco, vamos ouvir o que é que tem a nos falar e a falar para o funcionário público, o governador em exercício, Belivaldo Chagas, com relação ao pagamento do funcionalismo público e as dificuldades para este pagamento. Nós estamos sempre discutindo com a equipe econômica e na expectativa de que o país entre, nos trilhos do progresso, do desenvolvimento, do reaquecimento da economia, porque só assim a gente terá condições de fazer com que os pagamentos na sua totalidade, não apenas dos salários dos servidores, mas também dos fornecedores que prestam serviço para o Estado. Historicamente, o Estado ou os estados têm queda na arrecadação nos meses de junho, julho, agosto e setembro, mas com o agravamento da recessão, com o agravamento da crise política, a crise financeira se abateu e automaticamente isso faz com que a gente tenha dificuldades na arrecadação e dificuldades para cumprir os nossos compromissos. A possibilidade de pegar o recurso do Funprev? Não, nós não estamos tratando de recurso do Funprev neste momento, não. Nós estamos na expectativa de que a economia possa ser aquecida e que a gente, ao adotar outras medidas de economia, consiga fazer com que a arrecadação tenha um aquecimento e melhore. Mas não houve nenhuma discussão até o presente momento com a equipe econômica. Pelo menos nesses dias em que estou respondendo pelo governo, tenho feito reuniões constantes com a equipe econômica e em nenhum momento alguém tratou desse assunto. Muito bem. Situação não é fácil não, né, Fábio? Situação difícil, a crise que a gente atravessa é uma crise política, econômica, financeira, moral, ética, e o Estado de Sergipe ela não escapa disso. Aliás, quase nenhum Estado do Brasil está em situação que possa dizer que estou bem. Acho que Sergipe vem sofrendo os efeitos dessa crise. O governador Jackson Barreto, agora o governador em exercício Belivaldo Chagas, tem buscado de todas as formas cortar na carne, diminuir despesas, enxugar o custeio da máquina. Agora, é claro que com a queda constante da arrecadação se torna cada vez mais difícil você cumprir os compromissos e daí vem os atrasos e os parcelamentos. Você colocou num outro bloco de forma muito clara e verdadeira que nenhum gestor quer atrasar pagamento, nenhum gestor quer deixar de dar um reajuste. Claro que eu, se um dia tiver a oportunidade de ser um executivo, um governador, um prefeito, eu gostaria de dar o maior aumento da história, gostaria de dar as melhores condições para o servidor, mas a gente sabe que a realidade nem sempre é aquela que a gente gostaria. E eu estou vendo o governador Jackson Barreto, o vice-governador Belivaldo Chagas, enfrentando uma crise, mas enfrentando olhando nos olhos, enfrentando sem subterfúgios. E eu espero que eles possam, e com a nossa ajuda, minha e dos deputados federais e estaduais, nossa bancada de Sergipe, que a gente possa ajudar o governo a superar esse momento. Muito bem, isso é importantíssimo, independente de ser situação de apoiar o governo como o Fábio apoia, mas mesmo sendo oposição, claro, eu gosto de dizer sempre que acabou o pleito, no outro dia as comemorações ainda, a partir daí desce-se do palanque, se bem que hoje não tem mais palanque, né? O palanque hoje é eletrônico, mas era um tempo gostoso, aquele tempo dos comícios, né? Era gostoso realmente. A política tinha mais... mais calor, brilho, mais calor humano, mais brilho, né? Mas desce-se do palanque e aí todos têm que trabalhar com um objetivo só, qual é? Ajudar o Estado, ajudar o município. Por falar em ajudar o município, você apoiou, foi uma das primeiras horas, como é que você está vendo e como é que está o seu relacionamento com o deputado Fábio Mitidieri com o prefeito Erivaldo Nogueira? Muito bom, eu sou assim, um amigo, antes de mais nada, do prefeito Erivaldo Nogueira, sou um aliado, sim,
de linha de frente dele, entendo as dificuldades que ele assumiu quando chegou a casa. Não é reclamando de governo anterior, porque a gente já sabia as dificuldades e quando foi candidato já se sabia que ia pegar essa dificuldade. Então, a gente não fica aqui lamentando como encontrou. Pelo contrário, é buscando saídas e dizendo à sociedade, perdendo apenas um pouco de paciência, porque as coisas e as medidas estão sendo tomadas para que Aracaju volte a recuperar o seu crédito, para que Aracaju volte a crescer, a retomar suas obras. Eu vejo o Edivaldo passado o primeiro semestre da sua gestão, já com a outra cara do início, onde a gente conseguiu regularizar a situação da folha de pagamento, onde as obras começaram a ser retomadas. Agora Aracaju ainda está com muito buraco pela cidade, devido também principalmente às chuvas, mas de 10 dias para cá se retomou a operação tapa-buracos, quando as chuvas deram a trégua, e a tendência é que o prefeito Edivaldo Nogueira possa continuar realizando obras que tragam benefícios à sociedade, principalmente o que ele vem fazendo, obras na Zona Norte, nas áreas periféricas da cidade, que necessitam cada vez mais da força do poder público. Então eu vejo o Edivaldo com um futuro e com a sua gestão bem promissora. Não é fácil não, também para o gestor. Vamos até marcar, o Flávio, que é o nosso produtor, uma entrevista aqui com o Sérgio Ferrari, que é o diretor-presidente da IMURB, para que ele possa nos esclarecer o andamento dessas obras. Por exemplo, essa semana nós tivemos problemas seríssimos, inclusive com agressões, com ameaças e tal, na Euclides Figueiredo, que passa por intervenções, isso aí é desde a gestão passada também, e aquela população não suporta mais. E fazendo justiça, uma obra da DESO. Uma obra da DESO. Não é da prefeitura. Mas a prefeitura tem a sua parte, porque vai pegar o Moema Meire, aí já pega ali toda mas aquela obra, aquele local onde ali é DESO. Está tendo aquela problemática maior, é uma obra da DESO, é do governo do estado, e Edivaldo Nogueira tem buscado uma solução junto à DESO, porque às vezes as pessoas não sabem que é do poder público, mas deixando muito claro que ali não é uma obra da prefeitura. Muito bem. Deputado Fábio Mitidieri, Luiz Mitidieri será candidato a vice-governador no próximo ano, o seu pai? O PSD tem buscado um espaço majoritário, entende que construiu junto às suas bases, junto à população. Nas últimas urnas a gente mais uma vez demonstrou a força do nosso agrupamento e a gente pleiteia um espaço majoritário. A gente colocou de forma muito clara desde o início que o governador Jackson Barreto não sendo candidato ao Senado, meu nome estava à disposição. Isso agora, você me colocou já em entrevista lá atrás. Isso. Como ele já aparentemente se coloca como candidato a senador, pelo menos anda, fala e tem os trajeitos de senador, a gente entende que o melhor caminho para o PSD é buscar um espaço como vice-governador e o nome do deputado Luiz Mitidieri, como do deputado Jefferson Andrade, são nomes que o PSD tem para oferecer para isso. Claro que quando se fala em chapa majoritária, fala em uma construção, porque nós somos um agrupamento partidário e tem outros partidos que têm seus interesses, a gente respeita todos esses partidos e todos os pleitos e vamos tentar buscar uma solução que possa contemplar esses partidos e que a gente tenha a chapa mais forte para o pleito de 2018 e uma chapa que a gente consiga tocar a sociedade e recuperar a vontade do eleitor de votar, a credibilidade do eleitor com a classe política que está hoje em baixa, a gente reconhece isso, mas, meus amigos, só tem um jeito da gente sair desse momento, que é as pessoas de bem indo para a vida pública, as pessoas de bem acreditando que a política é a forma mais rápida que existe de transformação social, e eu peço que nesse momento que a gente está vivendo uma crise como essa, Batalha, que a gente possa tirar isso como uma lição, da necessidade de escolher bem os seus representantes, da necessidade de você ter representantes que possam fazer jus ao cargo que ocupam. Muito bem. Você falou com muita propriedade que não adianta. Aliás, eu disse isso lá atrás, quando o Jackson Barreto ganhou a eleição para o governo do estado, ele disse que ali estaria pendurando a chuteira. E eu disse à época, me lembro bem, eu trabalhava em outra emissora de televisão, eu disse, não é bem por aí. Essa história, mais ou menos, eu já conheço. E Jackson Barreto deverá, sim, se Deus lhe der saúde e vida, porque o futuro a Deus pertence, ser candidato ao Senado em 2018. E hoje, você disse muito certo e com muita propriedade, todos os gestos de Jackson Barreto levam a este entendimento.
Haja vista, por exemplo, agora nos últimos festejos juninos, ele percorreu o estado de ponta a ponta, né? O volume de obras que está sendo feito, e que eu já conversei aqui com alguns secretários, também demonstra isso. E aí eu me recordo que, eu não me lembro bem quando, mas uma certa época, eu confundo, o tapete azul é no Senado ou é na Câmara? Senado. No Senado. Aí, certa feita, Jacques Barreto disse assim para mim, foi na inauguração do Banese ali da Francisco Porto. Conversando e tal, aí ele é deputado federal, aí ele disse, Batalha, eu pretendo encerrar minha carreira como senador. Que melhor do que o Senado, só o céu, a gente pisar naquele tapete azul. Então, ele deverá encerrar, eu já disse, já escrevi, gostou da imitação? Tá certo. Melhor do que eu, só o Soneca, que chega aqui e imita os políticos todos. Mas, brincadeira à parte, eu escrevi, inclusive, um artigo no nosso site, o Sergipe em Pauta, onde eu disse o seguinte, o título é Jacques Barreto, um trator. E eu disse que, em acontecendo a vitória dele para o Senado, que é o grande favorito, a verdade é essa, será um coroamento, independentemente de qualquer questão política ou não, quem goste ou deixe de gostar, mas será o coroamento de uma carreira política brilhante, né, Fábio? Eu acho que Jackson é, assim, um político que, quando encerrar sua carreira, vai deixar muita saudade, porque ele tem um estilo único. Jackson tem uma ligação com a população muito forte, ele tem uma memória, um carisma que é inigualável. E a gente entende que se Jackson for candidato ao Senado e vier a se eleger, vai ser um final de carreira honroso por tudo que Jackson representa para a política sergipana. Mesmo aqueles que não votam em Jackson ou aqueles que são adversários de Jackson Barreto respeitam a sua história, porque é uma história vitoriosa. E eu, como uma pessoa que está ainda no seu começo de vida pública, entendo que é merecedor o governador Jackson Barreto disputar o Senado e, se vier a ter êxito, também vai ser justo. Faço um alerta, porque nas andanças do nosso governador Jackson Barreto, muitas vezes ele, nessa postura quase de candidato, agrada os dois lados e isso irrita a nossa base. Então, estou aproveitando a oportunidade para dizer que lembre de quem é o seu lado. Porque olha, isso é importante. Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso aí não é indireta, não, viu? É direta do deputado Fábio Mitidieri. É por aí. Olha, eu tenho com o Fábio assim, a maior simpatia, o maior carinho e admiração desse jovem que começou na política como vereador, veio num segmento de uma família política, né? Meus filhos têm as maiores ligações com a sua família, mas vou fazer uma pergunta um tanto quanto indiscreta. Seu pai candidato a vice-governador, você candidato a deputado federal, sua irmã candidata a deputado estadual, não é família demais, não? Não, acho que foi importante você falar isso, até porque a política é diferente de uma... A política não é profissão, né? Primeiro tem que ser dito. Primeiro, a política é uma escolha popular. Eu digo sempre, se você tem a mãe professora e o filho resolve ser professor, você diz que bonito, siga o exemplo. A mesma coisa com o médico, a mesma coisa com o engenheiro. E quando você tem um bom exemplo na vida pública, como nós temos em casa, que é o deputado Luiz Mitidieri, é natural que a gente siga o exemplo do que nós temos. Eu me orgulho muito da história política do meu pai, Luiz Mitidieri. E aí, para que deixe isso muito claro, mesmo em países de primeiro mundo, Estados Unidos, a família Kennedy, toda ela dentro da vida pública. E por que isso? Porque é o exemplo que eles têm. Muito bem, com esta entrevista encerramos a edição de hoje do TV Atalaia Entrevista. Para todos vocês, um excelente final de semana. Voltaremos na próxima segunda-feira. E na segunda-feira estaremos entrevistando aqui um jovem que já está no seu segundo mandato como vereador por Aracaju, Anderson de Tuca. Um abraço e até lá. Segunda, às 8h25.